O que acontecerá em 2029, quando o temido asteroide Apophis voltar à Terra? A NASA confirmou seu plano. Precisamos estar preparados. Um dia o asteroide chegará perigosamente perto da Terra. Se um asteroide desse tamanho atingir a superfície da Terra, poderá causar catástrofes globais, como tsunamis massivos, incêndios e terremotos. Mas como evitar um pedaço desse tamanho? E quais são exatamente os planos da NASA para Apophis? O asteroide Apophis recebeu o nome do antigo deus egípcio do caos e da destruição. Em 2004, o pedaço do espaço atraiu a atenção quando disparou brevemente um alarme de asteroide, o que significa que Apophis estava a caminho direto da Terra. Você consegue imaginar o horror dos astrônomos quando viram pela primeira vez o corpo de 340 metros de largura? Os cálculos iniciais do curso confirmaram exatamente o que ninguém queria. Estava em rota de colisão com a Terra. 340 metros é o suficiente para reduzir uma cidade de milhões de habitantes a escombros, incinerar totalmente uma área de terra e provocar um tsunami, resultando em catástrofes globais, baixas na colheita ou cadeia de eventos geológicos, como erupções vulcânicas. Em 2029, Apophis chegará mais perto da Terra do que todos os satélites geoestacionários. Isso significa que o asteroide voará sob os satélites e não nos atingirá por um fio de cabelo, mas Apophis voltará. É um asteroide próximo da Terra, que cruza repetidamente nossa órbita. Especialistas suspeitam que o impacto é apenas questão de tempo. Para cientistas, 2029 será o ano que dará a oportunidade de recolher dados científicos valiosos e expandir o nosso conhecimento sobre asteroides, mas não será suficiente para nos salvar. Osiris Apex a caminho de Apophis. Osiris é uma sonda de primeira classe que, após um voo extremamente bem-sucedido até o igualmente perigoso asteroide Bennu, está agora a caminho de Apophis. Em 2020, a missão OSIRIS-REx coletou com sucesso amostras de Bennu, que chegaram aos Estados Unidos em 2023. A sonda reutilizável tornou-se então a missão Osiris Apex para a expedição de exploração de asteroides. Desde sua remodelação, Osiris Apex utilizou a tecnologia comprovada e a experiência da sua missão antecessora para obter conhecimentos mais profundos sobre a natureza e a órbita de Apophis. Estas amostras dos asteroides vão ajudar-nos a compreender a sua composição. Se quisermos afastar asteroides, precisamos saber exatamente do que são feitos, quão densos são, quão pesados são e muito mais. Neste momento, só temos um plano de defesa. Os asteroides devem ser empurrados para fora de sua órbita. A missão DART da NASA mostrou que isso é possível, movendo com sucesso o pequeno asteroide Dimorphos de sua antiga órbita em torno do maior asteroide Didymos. O que sabemos sobre Apophis? É um alívio não termos que esperar até 2026 para saber mais sobre Apophis, porque temos cientistas muito alertas que já aprenderam muito sobre este asteroide potencialmente perigoso. Vamos ver as propriedades físicas de Apophis. Novas observações mostram que Apophis tem estrutura muito mais complexa do que se pensava originalmente. Imagens telescópicas de alta resolução e análises espectroscópicas revelaram variações na composição de sua superfície que são reveladoras e levam a novas questões. Essas variações poderiam indicar processos geológicos, mas que processos ocorrem em um asteroide? Estes pedaços misteriosos, que muito provavelmente datam dos primórdios do Sistema Solar, são objetos verdadeiramente enigmáticos e não apenas objetos empolgantes de investigação científica, porque podemos ter de os afastar. Os asteroides são tesouros voadores para os astrônomos e só precisamos saber mais sobre eles para compreender melhor a evolução do nosso Sistema Solar. Ao combinar observações de radar e astronomia óptica, investigadores já determinaram a órbita de Apophis com bastante precisão. Estes novos dados ajudaram a determinar a órbita do asteroide com mais precisão e estimar melhor a probabilidade de um impacto futuro na Terra. Curiosamente, estes estudos também mostraram que a órbita de Apophis é influenciada pelo efeito Yarkovsky, uma força causada pelo aquecimento e arrefecimento desiguais do asteroide. Embora a probabilidade de Apophis impactar a Terra nos próximos 100 anos ser considerada baixa, o risco a longo prazo permanece. Gerações futuras se beneficiarão da nossa investigação e o plano para uma defesa global de asteroides um dia resultará na humanidade bem preparada no caso de um risco de impacto. Sondas ainda melhores e nosso conhecimento de asteroides poderiam tornar uma defesa bem-sucedida em 50 ou 100 anos muito fácil. Também precisamos saber mais sobre as interações gravitacionais e o já citado efeito Yarkovsky, que podem alterar inesperadamente a órbita de um asteroide.
E então, teríamos de corrigir as nossas previsões sobre a probabilidade de impacto de Bennu e Apophis. As mais recentes tecnologias em pesquisa de asteroides. Quem poderia imaginar que os asteroides, entre todas as coisas, levariam a um impulso tecnológico na Terra? A necessidade de estudar Apophis e outros asteroides não só levou ao desenvolvimento da sonda OSIRIS, mas também aos telescópios avançados, instrumentos para análise de asteroides e modelos completamente novos assistidos por computador para simular órbitas de asteroides. Observar asteroides não é tão fácil, mesmo os melhores telescópios podem atingir seus limites aqui, porque estes corpos são escuros e pequenos. A maioria dos telescópios são projetados para observar grandes objetos luminosos, como estrelas ou nebulosas cósmicas, coletam traços de luz e os reúnem em imagens. Mas como se observam objetos que não emitem luz e dificilmente espalham a luz solar? Alguns asteroides são quase escuros como o breu, absorvem toda a luz solar e parecem quase fantasmagóricos no universo. A necessidade de poder observar pequenos objetos escuros também foi levada em consideração no novo telescópio espacial James Webb. Por exemplo, James Webb deverá ser capaz de detectar e rastrear asteroides próximos à Terra. Os planos da NASA já estão definidos e prontos. Após a missão OSIRIS-APEX, haverá outras missões para estudar Apophis ainda mais de perto. Essas novas missões incluirão sondas avançadas ou sondas orbitais que serão posicionadas no asteroide e próximas a ele. Graças a essas sondas conheceremos cada passo do asteroide e, em caso de risco de colisão, já teríamos sondas importantes instaladas. Para fins puramente científicos, os módulos de pouso, em particular, irão recolher dados detalhados sobre superfície, composição e estrutura interna de Apophis. Algumas dessas missões também poderiam ter como objetivo trazer mais amostras de Apophis de volta à Terra. Imagine como é empolgante explorar o interior de um asteroide e obter informações sem precedentes sobre a natureza de um asteroide próximo à Terra. O fato de agora termos a capacidade de fazer isso sozinhos mostra quão avançada se tornou a nossa civilização. Trabalhando juntos para proteger o planeta. Os asteroides não apenas completam nosso quadro do universo, mas também aproximam as pessoas. Por mais terrível que seja o perigo, a vontade de cooperação e colaboração internacional é impressionante. As nações mais importantes do mundo estão envolvidas no desenvolvimento da defesa global contra asteroides. A Agência Espacial Europeia, ESA, e a Agência Espacial Japonesa, JAXA, contribuirão com sondas para as próximas missões e está planejada uma maior cooperação. Um aspecto importante da investigação futura é o desenvolvimento de estratégias de defesa contra potenciais impactos de asteroides. Precisamos testar impactadores que desviam um asteroide de sua órbita e desenvolver métodos para afastar um asteroide por outros meios em caso de emergência. Só podemos fazer isso juntos, e cada nação contribui com alguma coisa. Cientistas e engenheiros de alguns países trabalham em tecnologias de perfuração e sondas de pouso, enquanto outros contribuem com software para programas de simulação ou mesmo com fundos necessários. O monitoramento a longo prazo de Apophis será permanente, com telescópios poderosos, onde cientistas de diferentes nações trabalham juntos 24 horas por dia. Apophis nos aproximará dos alienígenas? Vamos nos afastar da pura ameaça e nos aproximar da exploração e da curiosidade. A exploração de asteroides como Apophis poderia de fato fornecer informações importantes sobre a origem da vida no universo e, portanto, também para a busca por vida extraterrestre. Como isso é possível? Bem, asteroides são frequentemente considerados cápsulas do tempo, do início do sistema solar. Amostras que já chegaram à Terra mostram que são ricos em compostos orgânicos ou até contêm moléculas prebióticas. Bennu contém toda uma gama de aminoácidos, que são os blocos básicos de construção da vida. Se encontrássemos estes minerais e aminoácidos em um planeta como Marte, seriam vestígios de vida. Mas encontramos esses blocos de construção em asteroides de todos os lugares. Então surge a pergunta: como chegaram lá? Quando se formaram e como a vida chegou à Terra? Os aminoácidos e as moléculas orgânicas não crescem apenas assim, devem ter uma origem e, se nos aproximarmos disso, poderá expandir a nossa compreensão de como a vida se desenvolve e se processos semelhantes também podem ocorrer em outros corpos celestes. O estudo de Apophis também oferece, portanto, uma oportunidade única para estudar as condições sob as quais a vida pode surgir. Ao estudar sua superfície,
suas características geológicas e efeitos da radiação e da microgravidade, cientistas podem desenvolver modelos para compreender a viabilidade da vida em ambientes extremos. A investigação de asteroides está, portanto, atualmente a reunir disciplinas científicas como astronomia, geologia e biologia de forma emocionante. Bennu não forneceu nenhuma evidência direta de micróbios ou algo semelhante, mas forneceu praticamente todos os alicerces para a vida. Quem sabe o que encontraremos em Apophis se cavarmos lá por tempo suficiente e tivermos as sondas apropriadas no local. Como Apophis foi formado? O que há de mágico em asteroides como Apophis é sua origem nos primeiros dias do Sistema Solar. São provavelmente os últimos resquícios da nuvem de poeira e gás a partir da qual nosso Sol e os planetas foram formados, e provavelmente quase não mudaram desde o início do Sistema Solar. Ao estudar sua composição, cientistas podem obter informações sobre condições e processos que levaram à formação dos planetas e de outros corpos celestes. Apophis, como todos os asteroides e cometas, é uma janela viva para o passado. A maioria dos asteroides estava ligada a planetas ou órbitas especiais durante a estruturação do nosso Sistema Solar. Milhares desses corpos estão presos no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Muitos mais podem ser encontrados no cinturão de Kuiper, atrás de Plutão e no Sistema Solar, e incontáveis cometas podem ser encontrados na nuvem de Oort, que foi bem pouco pesquisada até hoje. Tanto asteroides quanto cometas são atraídos magicamente pelo Sol de vez em quando e depois vagam pelo Sistema Solar. Os asteroides próximos da Terra, incluindo Bennu e Apophis, orbitam constantemente o Sol, em um caminho que cruza repetidamente o de nossa Terra. Asteroides, portanto, não nos visam em rota de colisão, simplesmente aproximam-se da órbita da Terra quando não estão por conta própria. Geralmente órbitas muito irregulares em torno do Sol. Um impacto não seria um ataque vindo do espaço, seria apenas uma coincidência boba. Se você adora vídeos incríveis, inscreva-se em nosso canal agora!